A minha fala hoje está ligada, acho que vocês mudaram um pouco o título, vocês botaram qualidade da educação e cidadania escolar. Na realidade, eu estarei falando de qualidade da educação, porque eu estarei falando de direito à educação e cidadania escolar. Eu comecei minha carreira de pesquisadora estudando qualidade da educação. A primeira pesquisa que eu fiz na vida, no sentido de uma pesquisa acadêmica, foi uma pesquisa sobre estudantes com dificuldades de aprendizagem. E nessa pesquisa, que era uma pesquisa interdisciplinar, que tinha médico, psicólogo, pedagoga, que era eu, serviço social, tinha uma equipe pluridisciplinar, já entramos na questão aonde batem as dificuldades de aprendizagem. E a questão ia logo para a questão do ensino dentro da escola. E a questão estava que tipo de ensino era feito que levava ao fracasso. Que qualidade era essa sobre a qual uma medida se fazia na avaliação dos alunos? Que relação havia entre o que se ensinava e o que se aprendia ou não se aprendia? E foi uma experiência riquíssima, porque naquele momento já começou a me aparecer uma questão que era própria dos anos 70, isso foi nos anos 70, no início dos anos 70, que era a questão da democratização do ensino. A gente está vivendo um momento que já vinha a gente pode dizer, do início do século passado, que era a preocupação de uma escola aberta a todos. Então, essa ideia do direito da educação estava posto. Mas, por outro lado, tinha um verdadeiro abismo entre o que a escola fazia e o que aquelas novas gerações de famílias que nunca tinham ido à escola traziam como experiência, como linguagem e tudo mais. E foi aí eu nunca mais abandonei o tema da qualidade da educação. Por vários caminhos, eu sempre me liguei à qualidade da educação. E o caminho até a sociologia da educação foi muito ligado a essa origem da pesquisa, porque a questão que aparecia logo em relação a esse problema de dificuldades de aprendizagem era uma questão de ordem sociocultural, socioeconômico-cultural. Os alunos não aprendiam porque a escola não reconhecia naqueles alunos uma experiência, uma vida e uma cultura. A escola, de uma forma arbitrária e violenta do ponto de vista do Bourdieu, que era uma violência muito mais simbólica, ela impunha uma linguagem e uma temática e uma experiência que não se articulava ao que eles traziam de casa. Então, era uma negação do que eles eram em termos de pensamento, em termos de linguagem e tudo mais. E aí eu fui caminhando muito numa direção, aí realmente num sentido meio contrário ao senso comum dentro da nossa área. Porque é muito comum na nossa área nós sermos denominados educadores. E eu acho que aí está a chave de um dos problemas da qualidade de ensino. Eu encontro nessa identidade que é dada aos professores um dos grandes problemas da qualidade do ensino. Nós somos levados, muitas vezes, a priorizar alguma coisa que é própria da sociedade, do processo de socialização. A sociedade educa.
A sociedade educa no sentido de passar valores, de passar comportamentos, de passar estilos de pensamento e formar cidadãos. A sociedade faz isso. Desde a primeira educação no lar, você já aprende os comportamentos civilizados de comer, de se comportar. Você, depois, na rua, no momento em que as crianças começam a ampliar o seu círculo de amigos na rua e na escola, na vizinhança, eles também estão aprendendo e introjetando valores, maneiras de olhar os outros, maneiras de olhar o diferente, maneiras de viver a vida, né, em comum, a vida social, e assim por diante. Todo mundo educa. Isso não é uma identidade profissional. A identidade profissional, o profissional, é o professor. Mas, estudando a pedagogia pelo caminho aberto pela Ustana, o que a gente vê é que nós estamos caindo, de certa maneira, com a nossa escola, com a nossa ideologia educacional, a gente está caindo numa semi-profissão, numa profissão, mais ou menos, numa profissão desvalorizada. É muito interessante, eu, no outro dia, pensando sobre a questão do professor, e discutindo lá no nosso grupo de pesquisa, nos lembramos de uma coisa. É muito comum dizer, a educadora Zaya Brandão, já não me chamam, mas assim, porque eu nego, porque educadora eu sou enquanto membro da sociedade, enquanto ser social, eu sou educadora. E, claro, eu sou educadora enquanto mãe, eu sou educadora enquanto professora, eu sou educadora na vida, todos nós somos. Mas estávamos pensando nisso. É muito comum a gente adjetivar a profissão. O que você é? Eu sou professora universitária. Ah, você é o quê? Quem diz sou professor é muito raro e é comum ser a professora do primeiro segmento, do primeiro grau. Mas mesmo assim ela diz, eu sou professora municipal, eu sou... Essa adjetivação, de certa maneira, nos chama atenção a falta de substantividade dessa profissão. Eu sou professor de matemática, muda, tanto que o status do professor secundário, o professor do segundo segmento, do primeiro grau e adiante, ele nunca se diz só professor. Sou professor de história, eu sou professor, é sempre adjetivado. E essa adjetivação deve nos fazer pensar na substantividade dessa profissão. E é um pouco sobre isso que eu vou falar quando estou falando do direito à educação e cidadania escolar, que é um texto que vocês vão ter acesso, porque eu já entreguei aqui. Então, eu vou um pouco ler, mas quero que vocês me interroguem, porque a outra coisa que eu aprendi nessa longa experiência universitária é que não existe uma verdade, né? A verdade é sempre uma coisa provisória. A pesquisa é muito boa porque ela leva, quando a gente está finalizando um pedaço da pesquisa, se ela é boa, ela está nos levando a uma outra indagação, ela está nos levando a um outro problema. Ela, na minha experiência, uma pesquisa nunca acaba. E, aliás, é outra coisa que eu digo muito nos meus alunos na pós-graduação, é apenas um dos trabalhos de pesquisa que você vai fazer na vida. No mestrado, muitas vezes, é o primeiro, e doutorado, que às vezes fica aquele fantasma, é apenas mais uma pesquisa. Se isso não for um doutorado para a morte, porque tem o doutorado para a morte, você comete aquilo e morreu intelectualmente. Se não for um doutorado para a morte, vocês vão continuar, vão fazer outras pesquisas. Então, a pesquisa nunca acaba. E, com isso,
Eu me sinto assim, é muito engraçado, eu digo, é a melhor profissão do mundo, essa. Primeiro porque eu estou sempre falando, atualmente, porque eu entrei muito garota para a universidade. Com 23 anos, eu era professora na PUC, naquela época que não existiam doutorado, mestrado, nada disso. Mas eu entrei muito jovem, mas já estou há 50 anos nessa história. Mas eu não me sinto com a minha idade do ponto de vista profissional. Eu estou confrontada com jovens e eu estou confrontada com problemas que não têm fim. Eu não posso morrer, porque eu ainda tenho tanta coisa a estudar. E os problemas não vão acabar. Eu posso acabar antes dos problemas, mas a minha expectativa é que, enquanto eu estiver viva, eu estou viva mesmo, porque eu estou tendo interesses de pensar, de discutir, debater. Eu acho que é uma santa profissão quando a gente leva ela muito a sério. Eu acho que eu também tive um grande privilégio na vida, porque normalmente as pessoas gostam, é muito comum ter, eu gosto mesmo de ensinar, esse negócio de pesquisa e produção é um saco. E os outros que dizem, horror ter aluno, ter que dar aula, hoje eu tenho que dar aula. Então tem muita essa coisa, hoje eu tenho que dar aula, é uma coisa pesada. E eu acho que fui muito privilegiada, porque nas duas situações eu me sinto muito bem e me sinto muito crescendo. Eu sou baixinha, mas eu tenho uma potencialidade que Deus me deu, graças a Deus, de continuar. Eu tenho uma caminhada pela frente e acho que é essa que devia ser a vocação de ser professor, né? A vocação do pesquisador é de continuar caminhando e caminhando numa boa. Então, é isso que eu vou tentar dizer, em que momento eu cheguei a uma reflexão que, de certa maneira, questiona muito a ideia de educação, de educador. Então, vamos lá. Desde a sua origem, entendido como direito à escolarização. No entanto, ainda hoje, a maioria da população brasileira, apesar do acesso à escola pública, não adquiriu cidadania escolar. Cidadania escolar implica em domínio da língua escrita e falada, da linguagem matemática e dos conhecimentos básicos curriculares. O domínio da linguagem no padrão da norma culta é condição fundamental para o exercício pleno da cidadania. Todos nós somos obrigados a conhecer a lei, né? A lei magna do país. Mas se você não tem o domínio da linguagem e da linguagem escrita, o que ocorre? Você vai ser mediatizado sempre, vai precisar sempre alguém que fale por você. Eu me lembro sempre daquele maravilhoso filme da Fernanda Montenegro, Central do Brasil. Aquela ideia do sujeito que precisa ter alguém que expresse com as palavras alguma coisa que vai além das palavras, que é o sentimento. E é só o domínio das palavras, é as palavras que fazem sentido para a gente, que a gente se comunica verdadeiramente. E eu tenho uma preocupação bastante grande com essa questão da cidadania escolar. Linguagem é poder. Poder de expressão, de argumentação, de autonomia e de interferência na vida pública. Implica em padrões de escolarização que permitem, de fato, se fazer presente em condições de igualdade no espaço público. É condição de equidade cidadã. Em pleno século XXI, o nosso sistema escolar tem sonegado aos setores populares a cidadania escolar. E, o que é pior, a proliferação de leis no campo educacional das últimas décadas, longe de garantir equivalência aos padrões de qualidade alcançados pelos estratos superiores da sociedade brasileira, tem garantido
a manutenção de distância simbólica e real entre a escola pública dos pobres e a própria escola pública das elites escolares, nas boas escolas, né? No Pedro II da vida, nos Cápios da vida e em outras escolas municipais que hoje em dia já sabe que tem algumas muito boas. Nada mais foram do que tentativas parciais de organização e administração escolares, visando normatizar o que seria fundamental no ensino público. Cursos de formação de professores, organização de grupos escolares, muitas vezes a gente não sabe qual é a origem dessa expressão, grupos escolares, mas foi exatamente a tentativa de você juntar as escolas isoladas, as escolas que eram conhecidas pelo nome das professoras. Minha mãe, que nasceu em 1914, ela estudou numa escola pública municipal que eu só sabia que o nome da escola é a escola da Dona Marocas. A mamãe não sabia o nome da escola. E eu nunca soube. Aliás, eu guardei até hoje essa coisa da escola da Dona Marocas. Nunca fui investigar que escola era essa, porque para mim soava alguma coisa muito querida da minha mãe. Grupos escolares, secretarias de instrução pública, tudo isso era organizado nessa época, quer dizer, as chamadas reformas de ensino eram falsamente reformas. Na realidade, elas eram tentativas de organização de um sistema de ensino público. E isso foi um dos trabalhos muito importantes feito por aqueles que foram considerados educadores pioneiros. E eu me lembro quando conversava com Pascoal Leme, que foi o tema da minha tese de doutorado, o entusiasmo do Pascoal Leme, inclusive com a ideia dos concursos públicos para os professores. O que para a gente virou uma coisa normal e banal, aquilo era muito valorizado por ele e por eles. Por quê? O costume da época era a nomeação do ponto de vista do capital social, dos conhecimentos e do capital político. Quer dizer, professor era nomeado pelo instrutor de ensino e pelo corpo, vamos dizer, de amigos e do entorno da política. O Manifesto dos Pioneiros, de 1932, um dos documentos mais famosos da história da educação brasileira, foi uma tentativa dos educadores daquela época de propor as diretrizes para um Plano Nacional de Educação Pública para o governo de Getúlio Vargas, instalados em 30. Ao longo de toda a primeira metade do século XX, a principal meta e exigência da esfera pública da educação era a ampliação das condições de acesso à escola por parte da maioria da população brasileira. Nesse tempo, significava, assim, construir escola e prover de professores. Era isso que a gente vivia. Em 1979, já tendo entrado no último quarto do século passado, eu publiquei uma coletânea de textos que se concentravam nos problemas advindos da expansão escolar inadequada às características econômicas, sociais e culturais dos setores públicos da população. No livro destacavam-se as seguintes questões, que vinham sendo analisadas internacionalmente. Esse livro é praticamente uma coletânea de textos franceses. E acho que alguns foi indicado até por Leia, pelas nossas conversas. Entre as coisas que aparecem lá, os textos que aparecem lá, estava fracasso escolar precoce, indicando a inadequação dos processos de alfabetização, que desconheciam que estes processos, entre as crianças das camadas dominantes, incluíam normalmente 2 ou mais anos de pré-primário
E as crianças, desde o nascimento, essas crianças familiarizavam-se com a mesma norma culta que era utilizada desde a alfabetização. Eu sempre me recordo que eu fui a uma reunião do pré-primário do meu filho, hoje com 40 e poucos anos, e lá a professora a turminha, era o primeiro pré, o segundo pré, ela fazia com os alunos uma coisa de bandinha, que eles batiam no tambor, e ela botava bolinha pequena, bolinha grande, 2 bolinhas pequenas, 3 bolinhas grandes. E os meninos faziam a leitura já daquela codificação, que era já uma alfabetização, para expressar as batidas que eles davam mais fracas ou mais fortes. Então, era uma coisa que a gente não tinha condição. Eu me lembro que eu tive várias amigas que eram professoras na época que a gente cursava pedagogia, e era muito próprio, o professor novo ia para as classes mais difíceis. E as classes mais difíceis eram as da alfabetização. E eu me lembro o desespero de Ani Dutra, uma amiga, eu me lembro Vera Candor, todas dizendo que ao final do ano elas só tinham alfabetizado 1/3, 1/4 da turma, e todas se sentindo muito incompetentes, mas a gente esperava que aquelas crianças que estavam distantes vamos dizer, do capital cultural que indicava a proximidade com a escola, elas estavam sendo obrigadas em um ano a fazer o que as outras que estavam imersas no mundo cultural dominante faziam em 3 anos. Tinha 2 pré e a classe de alfabetização. Então, era uma profunda injustiça e um profundo desconhecimento da lógica do aprendizado da língua. O outro tema que parecia ligado a esse era o tema da linguagem escola, com base em estudos sociolinguísticos que esclareciam as diferenças entre o código elaborado, linguagem dos dominantes, e o código restrito, linguagem dos setores populares, e as implicações no fracasso escolar. Eu me lembro, nesses anos 70, como foi importante ler o Bernstein, como foi importante ler Paulo Freire, como foi importante descobrir os mistérios para a gente da linguagem, os mistérios do ponto de vista sociolinguístico. O que o mundo social, o que a socialização tinha a ver com o processo de aprendizado da língua, porque a gente levava aquilo como uma coisa do currículo escolar, tem que aprender a escrever e ler, mas a gente não aprendia, né, essas relações das raízes sociais de todo o processo de desenvolvimento linguístico e aprendizado da escrita e leitura. Ligado a esse, o outro tema que era muito próprio desses anos 70 era a questão da educação compensatória, que ainda é um tema hoje, e eu me lembro de um período que eu era absolutamente contra a educação compensatória, e hoje a gente vê várias estratégias que a gente tem que pensar para compensar as desigualdades sociais, econômicas, culturais, para poder levar adiante o próprio ensino universitário. Você tem que ter estratégias compensatórias. Agora, essas sempre correm os riscos, né, de estigmatizar. Às vezes, eu fico pensando assim, a entrada dentro das universidades para as carreiras de magistério, normalmente é o caminho aparentemente mais fácil, né? É onde os vestibulares são mais fáceis que das grandes e nobres. E a gente esquece a densidade, a complexidade que implica o processo de se tornar um profissional do magistério. É muito mais complicado do que a gente até aprende na universidade, porque está implicado questões e reflexões e problemas que muitas vezes a gente não é preparado para enfrentá-los. Por outro lado, o outro tema
era o impacto da publicação da reprodução do Pierre Bourdieu e Passeron. Esse livro, que muita gente usa pelo título, né, e usou muito pelo título, é um livro quase ilegível. Quer dizer, o primeiro livro, a primeira parte desse livro, é muito complicada, é muito difícil de ler. Entretanto, o livro ficou muito popular pela ideia da reprodução social pela escola. Mas se leu mal esse livro e não se leu naquilo que era mais importante ler, que era os conceitos básicos com os quais os autores operaram para entender o processo de diferenciação na instituição escolar. Como é que se dava esse processo de fazer progredir mantendo as distâncias, que é outro grande problema que a gente vive dentro da educação. Por outro lado, tinha um tema da desvalorização e da autodesvalorização dos setores populares, né? Aquela coisa que é muito comum, era muito comum, hoje vem mudando um pouco, sobretudo dos pais de crianças que hoje têm acesso à escola pública, de dizer, meu filho é como eu, tem a cabeça dura, ele não dá para o estudo. Aquela ideia de que o problema dá na subjetividade, na pessoa, no indivíduo. Então, é muito comum isso. Ou outro, que a gente recentemente, nas escolas que a gente estudou, a gente via as professoras e diretoras falarem, e até tivemos depoimentos de pais, dizendo assim, olha, pode até, põe ele de castigo, dá nota baixa, sabe? O pai exige muita ideia de que quer que o filho seja exigido, ele não quer que o filho vá adiante sem aprender. Isso é muito comum e essas dificuldades vividas sempre eram e são vividas como incapacidade. Elas são vividas, não consegui. Ainda no outro dia, eu fiquei muito irritada, que foi a Globo, me convidou para um programa, depois eles não me desconvidaram, desmarcaram, nunca mais me chamaram para esse tal programa. Está tendo um programa aí sobre escolas públicas. E aí se mostra as escolas públicas que têm sucesso, inclusive em lugares inesperados. Então me telefonaram, professora Zay, a gente está fazendo essa série de programas, eu queria que a senhora fosse lá, era na Maré até, porque era para ligar na Maré. Eu disse, que horas, como é, o que vocês querem? Não, a gente queria que a senhora fosse lá para falar da educação na Maré e tudo mais. Eu digo, mas não, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para vocês chamarem. Dentro da Maré, vocês têm pessoas excepcionais que entendem de educação e da educação na Maré. Aí falei do Jailson, falei da Eliane, falei do Décio. Aí eles disseram, não, mas a gente não quer nada com ONG. Eu digo, mas por que vocês não querem nada? Porque ONG é muito complicado. Eu digo, mas ONG tem as boas e tem as ruins. Mas essas pessoas são muito boas. Todos eles fizeram pós-graduação conosco. Professora? Então é isso, né? Pode se conseguir, pode chegar lá, né? É uma questão de querer, de inteligência. Eu disse, não, não é. Tem toda uma história, o próprio livro do Jailson mostra que tem uma série de fatores do ponto de vista da trajetória, de sorte, de ter encontrado ou ter ido para um partido político, para militância, ou ter trabalhado, como teve um caso lá de um que trabalhava com peixeiro, e o peixeiro eram 3 irmãs, resolveu pagar a escola das irmãs. Não é só uma questão de esforço. Não, mas veja só, chegar doutor sendo morador da Maré, eu disse, mas é porque é excepcional. Eu disse, é excepcional não por natureza, é excepcional as condições de uma trajetória como ele. Muito bem, professora, então amanhã a gente pega a senhora às 8h30. 8h30, que é um horário ruim para mim. Telefonaram às 8 horas dizendo, infelizmente a gente teve um problema, nunca mais me convidaram.
Não era isso que eu tinha que falar, não era isso que se esperava de falar. Há sempre uma expectativa de tratar o mérito como uma coisa individual, como uma coisa do esforço. Então, quem não chega lá é porque ou não é inteligente, ou porque é menos capaz, ou porque não é esforçado. Esse discurso é um discurso assustador, mas ele está em voga hoje, dentro das políticas educacionais, inclusive. A outra questão era a escola em questão. Você tinha, de um lado, o Ivan Illich, falando da desescolarização da sociedade, e, de outro lado, Paulo Freire, falando da pedagogia do oprimido, etc. e tal. Também tinha textos sobre isso nessa coisa. E a outra era da crise dos sistemas escolares, comentando o aumento das pesquisas e publicações em vários países sobre os limites dos sistemas escolares democráticos, sobretudo em países de tradição capitalista. Então, vejam, isso final de 79. A gente já tinha uma produção que apontava para os problemas que ainda hoje a gente enfrenta. Quase 30 anos depois, publiquei uma síntese de uma pesquisa sobre o estado da arte sob evasão e repetência no Brasil, com Ana Maria Baeta e Ani Dutra. Os resultados dessa pesquisa, eu só peço desculpa para vocês estarem fazendo esse histórico, é para mostrar que a coisa vem de longe. Não. Os resultados reafirmavam e explicitavam empiricamente inúmeros problemas assinalados anteriormente naquele livro Democratização do Ensino, Mito ou Mito. Primeiro, o que a gente investigou? E a gente fez uma investigação viajando pelo Brasil atrás de trabalhos das secretarias de educação e a produção acadêmica. Os resultados mostravam fracasso maciço no início da escolarização pela maioria da população que entrava na escola, especialmente aqueles que frequentavam as escolas públicas. A repetência levando à evasão, sobretudo no início da escolaridade. Esse dado depois foi problematizado, que se viu que a evasão era menor do que se supunha nos dados oficiais. Problemas da educação compensatória, cujos ganhos iniciais eram frequentemente perdidos no decorrer da escolaridade. Despreparo dos professores para desenvolverem estratégias didático-pedagógicas de alfabetização e escolarização básica. Experiências escolares inadequadas à experiência de vida e, sobretudo, às práticas culturais e linguísticas dos estudantes das camadas populares. A impossibilidade da alfabetização em um ano escolar, como supunham os sistemas escolares públicos, com previsão da aquisição da escrita e leitura no primeiro ano fundamental, ou na classe de alfabetização. Rotatividade dos professores, decorrente da maioria das vezes pelo êxodo da área e escolas mais difíceis, isto é, que atendiam os alunos e famílias em condições mais precárias de vida e nos lugares de mais difícil acesso, ou seja, nas periferias e favelas. Culpabilização do aluno, é o chamado efeito Pigmalião, ou seja, os resultados perversos das expectativas escolares pelas escolas e pelas famílias. Nas falas do senso comum, os estudantes fracassavam, ou porque eram pouco dotados, pouco esforçados, ou porque vinham de famílias pouco interessadas na educação escolar dos filhos. Era o fatalismo pedagógico, bastante comum e como resultado da profecia autorrealizadora. Esse menino nunca vai adiante, ele não dá para estudos, etc. O reconhecimento da importância do pré-escolar. Vocês veem hoje o resultado da expansão da educação infantil com uma das políticas educacionais dos governos mais enfatizadas, e o aumento
da procura de professores e de estudantes de pedagogia pela educação infantil, onde há ainda muitas vagas, aliás, há vaga para professor sempre. Por outro lado, a jornada escolar insuficiente. O Dácio, eu me lembro quando ele estava naquele CIEP de Macaé, eu tive com ele. E eu me lembro que uma das questões do CIEP, que faziam do CIEP uma atração e um projeto interessante, era a ideia da jornada de tempo integral. Porque era uma experiência que partia do princípio da necessidade de um mergulho numa outra cultura, que era a cultura escolar, sobretudo para os setores populares que vinham de uma experiência que não se ligava às exigências da escola. A divulgação dessa pesquisa, dessa última sobre evasão e repetência, teve uma enorme repercussão entre os pesquisadores. E, através de uma técnica estatística pró-fluxo e os dados da PNAD, o professor Sérgio Costa Ribeiro e Rubem Klein, eles rediscutiram as estatísticas que nós usamos nesse trabalho sobre evasão e repetência, em que apresentava que o maior problema do sistema escolar era a evasão. E eles provaram que não, era a repetência, porque a maneira de trabalhar a estatística estava completamente errada, porque você tinha mais estudantes do que realmente a geração que nascia num ano. Quando eles pegaram na PNAD, eles puderam ver que os dados estavam equivocados. Era impossível aquela evasão, e mais, a repetência é que explicava muitas vezes o que aparecia como evasão. Embora indiscutível a necessidade de rever as práticas pedagógicas, como era proposto por Sérgio Costa Ribeiro, com um texto que ficou famoso, a pedagogia da repetência, muitas das propostas de correção do fluxo escolar vieram a gerar novos problemas, entre eles o que julgo mais perverso: a multiplicação de analfabetos funcionais ao final do ensino fundamental. É por isso que eu falo de cidadania escolar. A situação atual. Mais de 30 anos depois do Estado da Arte sobre evasão e repetência e da pedagogia da repetência, do Sérgio Costa Ribeiro, o panorama não é muito animador. Multiplicam-se as estratégias compensatórias e permanece intocada a baixa qualidade do ensino entre nós. A inclusão escolar, Bolsa Família, ampliação do ensino infantil, ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, algumas das políticas que a gente tem utilizado e incentivado. Acesso e permanência no sistema escolar, ou seja, através das políticas de ampliação e correção do fluxo, promoção automática, ciclos escolares plurianuais, são tentativas de evitar a repetência e de garantir que o aluno não seja estigmatizado porque não conseguiu. Então, vejam as ambiguidades da ideia de compensar as desvantagens sociais. A gente usa estratégias na tentativa de acertar, mas essas estratégias, como tudo em educação, elas têm os efeitos esperados e os efeitos não esperados. Tem os efeitos manifestos, o menino não para mais, ele está na idade correta, mas tem os efeitos não manifestos, que é, ele está indo adiante, mas ele não está aprendendo. Ele está sendo promovido sem adquirir aquilo que, de direito, ele deveria adquirir na escola. A expansão e inclusão no ensino superior de outros setores, setores das camadas populares, através de cotas raciais, sociais, Bolsa Família, ProUni, SISU, tudo isso são estratégias de política educacional no sentido de melhorar as condições da escolaridade da população. O que é preciso pensar é
nos resultados que a gente observa e nos resultados que estão embutidos nessas estratégias. Formação docente em nível superior para professores do primeiro ciclo do ensino fundamental. Essa foi uma longa demanda. O Anísio Teixeira, quando criou... É que eu me mexo muito, eu sou baixinha, tudo... O Anísio Teixeira, quando ele criou a Universidade do Rio de Janeiro, que depois foi feita, ele pensava numa escola superior de educação. Sempre tinha essa ideia, e a gente tem uma ideia de que, num nível acima, você vai aprender melhor. Entretanto, dentro da nossa pesquisa vai entrar isso, eu acho que ainda, não sei, já levantei com o Stana também, saber das professoras que foram normalistas do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e que depois fizeram pedagogia, como é que elas comparam o que significou, em termos de formação profissional, uma e outra escola, a escola média e a escola superior. Eu já tive depoimentos informais impressionantes. O Instituto de Educação do Rio de Janeiro formava professores de verdade, de forma que os cursos de pedagogia estão se esforçando hoje em dia para fazer, porque não se conseguia. Você foi do Instituto também, sabe o que era Instituto de Educação. Por outro lado, os estudantes de melhor desempenho no nível médio evitam os cursos de licenciatura em pedagogia, em virtude do desprestígio crescente da carreira do magistério. Agora mesmo tem um membro da nossa equipe que passou para a UERJ e está com 8 turmas de licenciatura na UERJ. Ela feliz, pegando alunos de todos os cursos, era matemática, era geografia, era história, português, todos os cursos. E ela fez uma enquete. 20% pensavam em ser professores. 80% dos alunos estão fazendo licenciatura sem ter intenção de ser professor. A maioria vai tornar-se professor, porque carreira de pesquisa e tantos empregos para geógrafo, embora tenha havido, não tem assim. Mas não é a aspiração, não é a ambição ser professor, porque é uma carreira que tem se apresentado como uma carreira difícil, desprestigiada, ambiguamente, né? Porque assim, professor, pô, você é um dedicado, você sabe, tem um lado que é grande profissão, tem outro lado, é a profissão que não dá condições de trabalho, se não dá condições de trabalho, não dá condições de aperfeiçoamento. A gente fica muito preocupado, às vezes, com os cursos de formação, antes do sujeito se diplomar. E esquece que a parte principal do aprendizado, ou melhor, do aperfeiçoamento do magistério, se dá na prática. É só quando você está ensinando, tem a sua turma, está numa instituição, que você começa a efetivamente a sentir seus limites e aprender com os outros como superar a dificuldade. As condições de trabalho, pelo menos do meu ponto de vista, são absolutamente essenciais para aperfeiçoamento do professor. Eu estou vendo um monte de barulho, não tem não? Sou eu aqui. E agora eu estou terminando. Eu estou terminando aqui. A questão essencial, do meu ponto de vista, da educação escolar, sobretudo nas escolas públicas, estaduais e municipais, do meu ponto de vista, permanece intocada quase. O direito à cidadania escolar, ou seja, o ensino de qualidade a todos os alunos, garantindo que cheguem ao final do ensino fundamental, dominando os conteúdos e habilidades escolares, que continuam privilégio daqueles que podem pagar as melhores escolas particulares
ou tiveram as condições sociofamiliares de concorrer às poucas vagas das escolas federais de ensino fundamental de excelência, federais ou estaduais. A pesquisa, em algumas e boas escolas municipais e estaduais, tem evidenciado que, com vontade política, competência pedagógica e trabalho de equipe, torna-se viável construir uma escola pública que caminhe no sentido da qualidade de ensino. Eu faço questão de enfatizar, a gente desqualificou o ensino. O ensino é a tarefa menor do educador. Não, é a tarefa maior desse que se chama educador e que é professor na escola pública. Mas até mesmo para conseguir localizar e ingressar nessas escolas excepcionais, é preciso capital social e informacional, recursos escassos entre os setores populares. O que é capital informacional? É saber que tem concurso, saber do edital da inscrição. A maioria da população não sabe, ela desconhece que o filho pode entrar numa dessas boas escolas se ele fizer a inscrição, tem sorteio, tem várias formas, eles desconhecem. Cabe, por fim, um esclarecimento. A supervalorização da educação como condição de desenvolvimento e democratização da sociedade é absoluta. Isso sou eu, Zaya, né? A Ostana não concorda comigo, não. É absolutamente nociva ao projeto de cidadania escolar. Essa é a minha visão. Quando me dizem assim, educação, sem educação a sociedade não vai à frente. A educação é tudo. Eu digo não. Porque não é verdade. A gente fala isso e a gente esquece que sem condições de saúde pública, sem condições de trabalho, salário, moradia, não se consegue fazer uma boa educação. Elas são interdependentes. Não é que a educação não seja importante. Ela é importante, mas ela está numa rede intrincada de fatores que são fundamentais para haver condições de qualidade de ensino e de qualidade de aprendizagem. Sem condições de saúde, saneamento, moradia, trabalho, segurança, etc., não há possibilidade de escolaridade de qualidade para todos. Do meu ponto de vista, a educação é apenas uma das políticas sociais necessárias à construção da verdadeira cidadania. Certamente, não sei como eu vou pensar daqui a 5 anos, mas atualmente eu estou convicta que a gente tem que questionar essa ideia da educação como a salvadora da pátria. Porque dizendo isso, a gente continua com uma cidade como a nossa, com uma sociedade como a nossa, a gente continua com todos os outros problemas. Agora mesmo, essa questão da segurança, eu não sou contra o PP, eu sou inteiramente a favor, mas não adianta. E, para mim, é uma coisa mais ou menos muito violenta ver a entrada na maré, exército, tanques, o diabo, sabe? Que é isso, sabe? São cidadãos. Ninguém faz isso num condomínio da Barra ou do Leblon. Ninguém faz isso. Problema de segurança. Ninguém faz isso. Então, acho que a gente tem que repensar essa questão da educação e nós, professores, temos que vestir a identidade profissional de professor. Nós não deixamos de ser educadores por causa disso. Mas a nossa profissão, o que a sociedade espera e deseja de nós, o que os cidadãos que estão desfavorecidos, que não tiveram condições de vida e não têm, precisam e vão buscar na escola, não é ajudar a se sentar direito ou como é que se diz, se comportar socialmente bem. Claro que você, junto, o próprio comportamento seu, a maneira de lidar
com os outros, como professor e com o próprio aluno, está educando. Nós educamos o tempo todo, na maneira como vivemos no mundo, na maneira como nos relacionamos com as instituições, com a cidade. Hoje em dia a gente vê a questão da limpeza na cidade, né? Toda essa campanha é uma campanha educativa. E não são professores que estão fazendo isso, são os próprios cidadãos que estão fazendo isso. Vocês veem todo o período do carnaval, né? Como é que ou sujar a cidade ou não. Quer dizer, tudo isso faz parte, a educação faz parte da vida de todos os cidadãos. Todos educam. Agora, o menino que vai à escola, a família que põe a criança na escola, espera dela um ensino de qualidade. Obrigada. Pedi a palavra em primeiro lugar, assim, porque realmente eu fiquei emocionado ao ouvir a Zaya. Realmente, sinceramente, para mim é uma inspiração. É uma pessoa que eu respeito assim imensamente e que hoje especialmente eu acho que você estava iluminada, sabe? Porque eu pelo menos me sinto muito contemplado com grande parte das coisas que você falou. Eu acho especialmente importante essa articulação entre a qualidade da educação e o aprendizado propriamente dito, né? Eu fico realmente irritado às vezes, como há toda uma discussão sobre o que é educação, o que deve ser a educação, o que será a qualidade da educação, quando me parece óbvio que o elemento central é esse, quer dizer, uma criança que consiga pelo menos dominar a linguagem mais próxima da norma padrão ou dominante na nossa sociedade. Então, esse ponto eu acho muito central e eu acho que por questões políticas, ideológicas, muito raramente colocado com tamanha clareza, né? Em que medida que a gente tem coragem de assumir que qualidade de educação, antes de mais nada, aprender. Inclusive os conteúdos, outra palavra que se tornou maldita ao longo do tempo, né? Eu falo assim, por exemplo, na minha formação, o que eu trago talvez de mais importante, qualquer reportagem que eu vejo na televisão sobre um país, eu tenho uma certa noção de onde que esse país está, como que é mais ou menos o relevo, a história. Eu tenho uma noção de conteúdos de geografia que são fundamentais para eu assistir um telejornal, né? Um conhecimento básico de história que me permite situar qualquer coisa que eu leio no tempo e no espaço. Quer dizer, isso é cidadania, né? Isso é a qualidade da educação. E que eu acho que você contribui muito reafirmando esse ponto em todas as oportunidades que você tem. E eu lamento que essa visão ainda não seja a visão dominante. Eu acho que ainda não é, particularmente nas faculdades de educação, na área de educação, há toda uma resistência em assumir isso, porque logo isso é taxado como algo neoliberal. Se é a qualidade de ensino, se a qualidade tem a ver com a qualidade de ensino, então logo vão querer avaliar, e aí avaliação externa, tem toda uma série de resistências, mas eu acho que a criança, sobretudo dos meios populares, esse é o maior presente que ela poderia ter, era realmente uma escola que ensinasse os conteúdos básicos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, propriamente dito, mas que não é uma pergunta, eu acho que é fácil de responder também, mas que é a questão da desvalorização da docência, né? Que a gente vem falando disso há tanto tempo e vendo isso nas pesquisas. Eu também estou fazendo uma pesquisa sobre a escolha das licenciaturas na UFMG. Os dados estão saindo agora, realmente são chocantes, a relação com essa docência, com essa profissão e o que ela tem significado, inclusive para esses alunos de licenciatura. Eu queria saber, primeiro, o que você pensa, como mudar isso? Já que eu acho que você às vezes tem uma visão tão
interessante. Como pensar? Porque a gente, né, tem a discussão sobre salário, será que é o salário? Né? A gente vê campanha na televisão, educação é tudo, o professor é maravilhoso, mas na prática continua uma representação muito negativa sobre a profissão, inclusive pelos próprios alunos de licenciatura. Uma das coisas que mais me impressionou na minha pesquisa foi que os próprios alunos dos cursos de licenciatura, de 8 cursos de licenciatura que eu pesquisei, assim, quando perguntam sobre, por exemplo, salário e condição docente, os dados são assim, parece que 2% dizem que é bom ou muito bom. Assim, 98% tem uma visão negativa sobre a própria profissão que vão assumir, né? Então, como é possível pensar numa valorização da profissão, inclusive a partir dessas referências da sociologia das organizações, né, que vocês estão... das profissões, desculpa, que vocês estão... com as quais vocês estão trabalhando. Obrigado, Cláudio. Você fala que se tem uma figura no campo da sociologia que eu venho acompanhando, uma figura jovem, é você. Eu olho, vejo a sua assinatura num artigo, eu leio. Porque eu acho que você é um exemplo de quem não morreu com o doutorado. O doutorado é um verdadeiro cemitério, eu digo, ainda hoje. Acho mesmo, tomem cuidado. Cuidado com a pós-graduação. Essa pergunta é a pergunta que a gente se faz. Acho que pelo caminho da sociologia das profissões, algumas coisas parecem promissoras. Eu não tenho resposta para isso. Salário vai fazer diferença? Vai, mas a longo prazo. Salário não vai fazer... Se agora passar para R$5.000, vamos dizer, R$6.000, o salário básico do professor, não vai melhorar. A longo prazo, tem gente que vai dizer, bom, não, eu vou ficar... Vai dar para a minha vida, para eu sobreviver com esse salário. Ele é importante, mas não é condição sine qua non. Eu acho que ela tem uma hipótese, não tenho segurança, que a primeira coisa é a mudança da identidade profissional. É você assumir que essa é uma profissão que exige. Ela não é uma profissão fácil. E agora eu vou fazer até uma palestra na PUC para pedagogia, aula inaugurar em maio, mas enfim, vou fazer que vai ser magistério como vocação. Mas eu vou fazer essa palestra exatamente como provocação. Você fala em vocação, a ideia é uma coisa interna, é um escolhido quase por Deus, né? Ele tem a vocação para o magistério. Mas eu quero tomar essa palavra, esse termo, vocação, no seu sentido social. É vocalizado, está chamando, entende? A vocação tem uma dimensão que a gente esqueceu, social, é a vocação para o serviço, a vocação para fazer aquilo que ele tem um saber específico, que ele pode fazer bem. É a vocação que não é qualquer leigo. Na sociologia da profissão, das profissões, eles falam muito, quando caracterizam a profissão, e eu estou em cima disso, no conhecimento esotérico. O que é o conhecimento esotérico? É aquilo que nenhum leigo acessa diretamente. O exemplo bom é muito do médico. Por que médico... Ontem estávamos conversando isso. A letra ruim do médico, que felizmente agora está mudando, ela tem muito a ver com isso. O que ele prescreve é incompreensível para o outro, porque ele tem um saber que não é legível. Ele é um saber muito próprio, muito específico daquele mandato profissional. A ideia de mandato também é importante. Você vê, as outras carreiras, normalmente,
Você tem a famosa OAB, você tem o CREA, você tem o Conselho de Medicina. Nós temos sindicato. Já reparou? Professor tem sindicato. Sindicato é uma coisa que cuida dos direitos mais materiais, mais trabalhistas. Mas nós não fazemos uma coisa que é próprio das profissões e que dá autonomia das profissões. É que nós mesmos somos os que julgamos os nossos pares, os que podem ou não podem permanecer na profissão por comportamento ético. A gente esquece que é da ética do professor ensinar. É um mandato ético. Ele tem que ensinar. Eu fico vendo, eu tive essa experiência, estou fazendo essa experiência. Aliás, convido vocês para fazerem essa experiência. Tem o Tarcísio, que trabalha na minha casa há 30 anos, foi expulso da escola no sentido de que nunca a escola fez alguma coisa que dissesse isso é para você. Ele sempre sentiu que aquilo não era com ele, não tinha nada a ver com ele. Eu virei e disse assim, não sei porque saiu uma coisa, alguém falou, eu disse, Tarcísio, você sabe o que foi o nazismo? Ele disse, eu ouvi falar nisso. O que é isso? Tarcísio gosta muito de planta. Aí eu disse, aonde acontece isso? É na floresta? Para ele podia ser. Você sabe o que foi o nazismo? Ele não tem ideia do que foi o nazismo. Aí, em outra ocasião, perguntei para a minha manicure. E a Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial? Você sabe o que foi uma guerra mundial? Não. Você ouviu falar que o Brasil entrou na Guerra Mundial? Não. Sabe? E, assim, desconhecimento de coisas. A escola tinha que ter dado. A gente esquece que é comum entre camadas populares elas não circularem, às vezes, nem pela cidade. Elas não saem do bairro. Elas não saem quase... Agora mas não saem, elas não têm... Quando você fala em Brasil, estados, aqui no Rio tem muito, porque tem muito nordestino, e o nordestino, na migração, ele passa pelos estados. Mas eles não têm a dimensão do que é isso no mundo. Os Estados Unidos, eles ouvem falar, mas eles não têm noção. É uma diferença, essa ideia de você... até da Mata Atlântica, tem uma série de coisas que o menino que viaja, o menino de camada média, o pai viajou, ou a mãe viajou, Europa, Ásia, Índia é coisa de índio. Quem mora na Índia é índio, está entendendo? É a escola que sonegou isso tudo. Ou a gente assume essa identidade profissional, mas não com uma coisa assim só de orgulho, é de responsabilidade. É o caminho de você, primeiro, começar a fazer o que deve ser, fazer a coisa certa, né? Respeitar o outro e passar a ser respeitá-la. Mas isso também não se faz de qualquer maneira. A gente viu as condições de trabalho do professor na escola pública. Raramente, nessas escolas que a gente estudou, você vê lá um corpo docente. Lá tem, nessas escolas boas que a gente estudou, tem um corpo docente, no sentido de conjunto que age organicamente, vou usar a palavra que se detesta, né? Funcionalmente, para que alguma coisa ocorra naquela instituição específica. Você vai na escola para aprender, você vai à igreja para rezar, está entendendo? Você vai no hospital para cuidar da saúde. Na escola você vai para aprender conteúdos escolares, é o que você diz. É quase um palavrão você falar em conteúdo. E a gente vive ainda num horizonte romântico de educação. Eu me lembro, quando eu fui para a educação, eu também tinha...
eu gostava muito daquela coisa de... Eu sempre fui metida, né? Queria ser importante. Aí eu gostava da ideia que eu vou moldar a pessoa, eu vou construir os sujeitos. Eu tinha, sabe, quase com massa de moldar. Educação, para mim, era isso, era moldar. E é tão interessante eu vendo como uma das coisas, talvez, onde eu sou mais educadora é na minha identidade profissional. Com os meus filhos, sabe? A maneira como eles assumem as profissões, o que eles vão fazer, a coisa do gosto pelo trabalho, o gosto, sabe? Isso vem não da Zaya, né? É da Zaya profissional. A Zaya profissional, ela faz diferença educadora. É isso que é o professor. Um bom professor, ele faz uma diferença. Ele faz uma diferença até porque ele estimula pensamento. Eu vejo meu neto no colégio, eu estou encantada. Como aquele menino está se interessando por coisas que passavam ao longe de um menino de 11 anos. No outro dia, eu vou dizer só como exemplo de como você pode dar um bom ensino. Na história, o professor deu tempos. O que é o historiador? O que ele faz? Ele trata com documentos, mas ele pensa no tempo passado em relação ao presente, aí está dando todas essas coisas. E ele começou, sabe, é um novo mundo, mesmo para um menino que tem todos os estímulos em casa. Aí veio uma prova que o professor fez, e isso é que é interessante, é o aprendizado em que você opera com os conceitos. Opera com os conceitos. Aí a pergunta da professora de História, uma das perguntas é: dê um exemplo de uma experiência sua em que de um tempo lento e de um tempo rápido. A resposta do Luca: maior orgulho meu. Eu tenho um amadurecimento lento, mas um crescimento muito rápido. É uma criança que assumiu a ideia desses tempos históricos, né, do movimento histórico, da repercussão daquilo na vida. Isso, um professor que ensina uma coisa dessa, isso é para a vida. Isso não vai servir para o Lucas só olhando a história, mas é olhando o mundo, olhando o outro. É uma profissão maravilhosa. Eu sempre penso assim, quando eu estou em aula com meus alunos, que eu vejo que eu estou conseguindo levar a eles acharem interessante o que eu estou querendo transmitir, aquilo me traz um bem-estar, uma felicidade. Por quê? O bom profissional, o sujeito que acredita que aquele papel é dele, e se ele não fizer, ninguém é capaz de fazer como ele. Eu acho que tem uma coisa de identidade que se põe. E bom profissional não gosta de mau profissional. E a gente viu que as escolas, as boas escolas municipais, atraem professores que querem trabalhar bem. E porque eles querem trabalhar bem, eles têm uma interlocução de troca com o outro que faz a mesma coisa que ele. Então, eu acho que se a gente não modifica esse movimento interno, o que é professor na imagem mais comum? Ou é um herói, né? Um herói que sofre, vive correndo para dar aula, cheio de provas para corrigir. É tudo como muito peso, né? Como uma coisa que não tem valor, que cansa. Se a gente não muda, não acho que seja só por aí, mas eu acho que no curso de pedagogia a gente tem que pensar um pouco mais. Você veja, quando a gente resolveu assumir que é profissional, o que a gente diz? Profissional da educação. Por que não é professor? A gente é profissional da educação. Claro que quem trabalha em instituição da educação é profissional da educação. Mas qual é a identidade? O que diferencia o professor do secretário? O secretário é um profissional da educação. O quê? É professor.
Então, eu acho, não é um caminho a gente pensar, mas não tenho dúvida que tem coisas ligadas às condições de trabalho. A ideia da escola de tempo integral, se ela implicar também de um corpo docente em tempo integral, vai mudar. Vai mudar, porque você vai ter o seu espaço, o lugar onde ficam os seus livros, as provas do aluno, o lugar para você corrigir, você não precisa levar para casa, está entendendo? É outra coisa você ter um espaço de trabalho em que aquilo é pensado para você viver o cotidiano profissional. Acho que a ideia da escola tempo integral pode caminhar nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, há uma luta por melhores condições de salário também, né? Por previdência social, enfim, tudo mais. Mas que a gente vai conseguir na medida que a gente tiver uma identidade profissional. Enquanto não tiver, eu acho que é difícil, mas também não quero jurar. Eu não tenho uma questão, mas eu tenho uma provocação, porque eu entendo que a prática de ensino, e aí eu falo como um professor, também formador de professores, e um professor comprometido, porque eu realmente não gosto de professor que não tem comprometimento. Essa afirmativa que você nos traz, né? E eu me julgo um bom professor. E aí eu me relaciono muito mal com um mau professor, com quem não se empenha nesse propósito, né? De fazer um trabalho comprometido, sobretudo com a formação de cidadãos reflexivos, críticos, né? Objetivando uma transformação social mais ampla. E a gente sofre muito por isso, porque nós não somos compreendidos, muitas vezes nós caímos em experiências um tanto quanto desgastantes e cansativas para a gente. A questão que eu quero trazer é, se entendemos a prática de ensino, e chamando você para uma compreensão nesse sentido e nessa direção, se entendemos a prática de ensino como um espaço, processo de construção de uma identidade profissional, né? Como pensar a formação de professores, né? Que saberes são necessários, né? Para trabalhar esse professor para o desenvolvimento de um trabalho voltado para essa construção de cidadania, de formação de cidadania nessa escola básica, né? Tendo em vista que eu sinto nas minhas experiências lá no chão da escola, que esse deslocamento da formação do cidadão, tá, de uma certa forma, está hoje na escola voltado para a formação de um consumidor. Porque muitas das vezes nós temos dificuldade, em função dos condicionamentos, dos recursos, de ter um aluno que traga para a nossa sala de aula um lápis, uma caneta, um caderno, né, ou qualquer um outro recurso necessário para viabilizarmos os conteúdos, os trabalhos com os conteúdos necessários, enfim, né? Mas esse aluno tem um aparelho celular de última geração em suas mãos, um tablet em suas mãos, e aí a gente percebe que esse deslocamento da cidadania para o consumo, né, da formação do cidadão para a formação do consumidor, traz implicações seríssimas para essa proposta nossa de trabalho, de pensar a formação de um cidadão crítico, reflexivo, né? Por outro lado, os espaços de discussões políticas, também, inclusive dentro das escolas básicas, hoje, foram praticamente transformados em espaços de marketing, né? E aí, como entender esse processo que às vezes dificulta muito, né, o trabalho do professor? Como você vê essas questões e como são possíveis, né? Como é possível, buscar uma compreensão maior junto com os nossos pares, através de propostas realmente mais, eu diria, contextualizadas, mais concretizadas, lá no chão da escola básica, mas sobretudo pensando nessa escola aqui dentro
das universidades quando nós estamos formando profissionais para atuarem nesse espaço, porque a escola, ela forma, ela informa, né, tanto o professor que nós estamos preparando para trabalhar nessa escola, né, mas também há aqueles professores que lá já trabalham. Então, como, né, a gente construir essas pontes necessárias de aproximação, universidade, escola básica, a partir dessas questões? Obrigado. Ô Paulo, eu não sei te responder, não. Eu só te responderia nas reflexões que você fez, me lembrando do velho Pascoal Leme. Quando você fala nesse mundo do consumo, que realmente me preocupa muito, sabe? Eu falei do meu neto, eu tenho uma preocupação porque ele está sempre pensando no próximo celular, e não é ele, né? A infância, a juventude, ela está sendo bombardeada através da televisão e todas as mídias para consumir, consumir, consumir. Mas o velho Pascoal Leme dizia uma coisa que, longe de me desanimar, me fez pensar muito mais nesse papel profissional. Ele dizia: não existe educação verdadeiramente democrática, a não ser numa sociedade verdadeiramente democrática. Pascoal Leme era comunista, ele nunca foi do partido, mas era um socialista, da boa cepa, eu diria. Nós não vivemos num mundo desse. Quer dizer, o que a gente contempla hoje em dia é um capitalismo generalizado no mundo inteiro, até a nossa famosa China, que joga um monte de produtos para cá. Ela não tem nada de país socialista mais, sabe? Todos eles estão nessa lógica do mundo do consumo, do mundo da produção. E, associado a isso, eu ainda percebo na sua fala, que eu admiro muito, não penso que admiro, mas eu me distancio dela, a ideia do professor herói. Como é que eu vou transformar a sociedade? Eu, do meu ponto de vista e do ponto de vista da minha inserção na instituição escolar, no sistema escolar, eu acho que o meu papel está marcado com a minha função profissional. Eu tenho que ser um bom professor. Eu tenho que torná-lo um consumidor de indagações, de questionamentos, um consumidor do pensamento, do estudo, do conhecimento. Se nós estamos numa sociedade do consumo, a minha função dentro dessa sociedade, no meu espaço de transformação, é inserir nele o vírus do conhecimento, de aprender a perguntar-se, de aprender a indagar-se. Esse consumo, eu sou responsável por ele. Eu não quero abdicar dele. E eu me lembro de certas coisas da minha infância e da importância que elas tiveram ligadas ao conhecimento. Eu acho que, se hoje eu sou uma pessoa da pesquisa, eu sou uma pessoa da pesquisa, mas está lá na origem de um pai que só fez o ensino primário, um pai e uma mãe, só fizeram o ensino primário, mas meu pai era um homem cheio de... Ele contava histórias que eram sempre histórias que me faziam ir além de mim mesmo e do meu pequeno contexto. Ele tinha um trabalho, ele era viajante. Papai era viajante de autopeças, depois virou gerente e tudo mais, mas era um homem essencialmente indagador sobre o mundo. Depois papai chegou um momento que ele estava bem de vida, profissionalmente, sucesso, etc. e tal. Papai comprava livros, muito livro. E eu só via sempre meu pai lendo jornal. Para mim, não ler jornal de manhã é o mesmo que não tomar café de manhã. E, se bem que o jornal está ficando cada vez pior, porque é tanto do mesmo, né?
Mas a gente acha aqui e ali coisas interessantes. Então, eu diria para você que eu acho que a gente transforma, a gente tem um papel, seguramente, de questionar esse mundo do consumo de coisas que põem a gente para fora e, pior, hoje em dia, longe dos outros. Porque você está na mesa com o outro e está lá com o celular e tudo mais, todo mundo fala disso. Mas é um pouco incentivando a conversa, incentivando o debate, né? Eu vejo, hoje em dia, eu fui uma leitora tardia, eu era muito ignorante. Eu tinha uma meu colégio era muito fraco, então a gente não lia nada. Terminei a escola, li acho que eu li um parágrafo do Machado de Assis, um outro de não sei quem, mas eu não lia nada. Eu não lia. E papai lia muito livros de administração, mas lia jornal. E jornal despertava muito pensamento, porque era sempre lendo dialogado. E eu só estudava. Leio muito, sempre li muito, mas lia estudo. Até, eu não sei, eu acho que por influência de uma certa inveja que eu tinha das minhas amigas cultas, que tinham lido tudo. Elas comentavam os romances que liam. Um dia eu dizia, pô, eu tenho que... melhor. Isso não faz muito tempo, não. Acho que tem uns 10 anos. Até 10 anos atrás eu não lia, senão jornal e estudo. Aí comecei a ler. Hoje em dia eu tenho até uma cadeirinha que a minha filha comprou nos Estados Unidos, que eu ponho na cama, toda fofinha, mas que eu posso ir para a cama sentada. E leio muito. Estou lendo cada romance maravilhoso. E é muito engraçado. Eu descobri que eu devia ser livreira. Eu não vendo os meus livros, mas estou vendendo os romances. O Homem que Amava os Cachorros. Um monte de alunos meus compraram. Sabe, essas leituras, as ilações que a gente faz do que lê, Cartas Lacradas, O Filho Eterno, como isso é importante, como a literatura é importante, como a arte é importante. Então, eu fui me tornando um pouco menos ignorante, um pouco mais culta. E isso é da vida, a vida foi me levando para isso. E eu acho que está lá meu pai, que eu tinha uns tios maldosos que diziam, o Antônio compra livro a metro. Porque ele só comprava enciclopédia, ele adorava comprar, comprou umas peças, mas umas outras ótimas. A gente teve Tesouro Juventude, não sei o quê. Mas pai adorava coleções. E ele comprava. Tinha uma coleção que ele comprou em inglês, quando ele fazia o curso de inglês com a gente. Para a gente ir para o curso de inglês, ele fazia com a gente. E ele comprou uma coleção, Os Grandes Filósofos, em inglês. É uma coleção toda em inglês, que vai do Kant, de Aristóteles até Dewey. Não conseguia ler aquilo era um peso do saber enorme, sabe? Mas era ao mesmo tempo uma coisa meio mágica, né? Hoje em dia eu vejo, de vez em quando eu olho lá, pô, aquele ali eu já sei quem é, aquele ali, sabe? Então, eu acho que o que vai mudar esse mundo é você inspirar novos tipos de consumo. Inspirar novos comportamentos. Por exemplo, eu conto as histórias da minha... sempre em sala de aula, eu conto todas as histórias. É do meu casamento, como eu conheci meu marido, como não sei o quê, eu conto todas as histórias. O meu doutorado, roubaram a minha tese, todas essas histórias são folclóricas. Roubaram mesmo, literalmente, um ladrão roubou o carro e no carro estava a tese. Então... Antes, foi ótimo, que estava uma porcaria, tive que escrever tudo novamente. Mas eu devia ter um agradecimento ao ladrão até, porque estava ruim aquele negócio. Mas a verdade é que eu acho que é isso que é importante, sabe? Você transmitir um engajamento na vida, um encanto pelo que faz. Eu acho que se a gente fizer isso, a tendência é ser respeitado. Se for respeitado, a tendência é ser admirado. Então, ser professor não vai ser tanto aquela do sujeito que fica pesado, cansado, né? Não tem tempo e disposição para fazer mais nada. A gente tem que assumir esse papel. Mas não acho que seja a salvação. A gente está cheio de indagações, né? Graças a Deus. Eu vou fazer, só para provocar a discussão,
né? Eu vou fazer 3 provocaçõezinhas pequenas, né? Primeira, a senhora falou muito de profissionalização e usou a palavra semiprofissão uma determinada hora. Mariana Enguita trabalha com a ideia de semiprofissão e trabalha dentro da ideia de que nunca o professor vai chegar a ser, de fato, um profissional, porque a ideia de semiprofissão seria que o professor estaria dentro de um contínuo, que nunca seria completamente branco ou completamente preto, mas num contínuo que iria da proletarização à profissionalização. Eu queria saber um pouco o que a senhora acha disso. Podemos ser professores? Podemos, no Brasil, onde 80% dos professores são funcionários públicos e o Estado marca aquilo que vai ser a profissão, isso constitui ou pode, de fato, constituir uma profissão? Acho que é um questionamento. O segundo questionamento é sobre a questão dos conteúdos, né? Tenho certeza, pelo que vejo, que mesmo aquele que não sabe o que é a Segunda Guerra e passou pela escola, quem não passou, não passou, mas que deve ter um livro escolar perdido em casa onde tem a Segunda Guerra, né? Deve ter tido uma aula qualquer que o professor de História tenha falado da Segunda Guerra. A grande questão, talvez, é que essa fala ela não constituiu conhecimento. Quer dizer, a escola tem no seu currículo a Segunda Guerra, mas as pessoas não conhecem a Segunda Guerra. O que eu estou querendo dizer em última instância? Estou querendo dizer que a ideia do conhecimento não é algo distante da escola. Talvez o grande problema seja como fazer esse conhecer, como transformar esse conhecimento em algo difundido e ensino. Eu acho que se a gente não pensa os comos, né, a gente fica um pouco limitado dentro de uma ideia mais geral de que a escola tem de ensinar conteúdos, porque isso foi o que marcou a escola, que fracassou no Brasil, né, desde os anos 50, quando grande parte, e a senhora falou isso muito bem, né, grande parte das trajetórias escolares foram marcadas por repetições das mais diversas, recorrentes, renitentes, né, e por evasão, até certo ponto, em função dessas repetências. E terceira e última provocação. A senhora falou muito em escola de tempo integral, no sentido de aumentar o tempo e que isso poderia trazer o conhecimento. Muitos colocam, né, contrapondo-se a uma ideia de escola de tempo integral, a ideia de educação integral, né, dentro de uma perspectiva de educação que vai para além, né, do conteúdo, obviamente sem esquecer o conteúdo de forma nenhuma, mas a ideia que vai para além do conteúdo. Fala-se, inclusive, alguns de tradição mais marxista, dessa perspectiva homem na lateral, trabalhar o homem na sua inteireza, etc., etc. Né? Que ideia é essa como é que essa ideia de escola, né, integral, de educação integral, se liga, né, com essa ideia da escola que ensina? Eu gosto de ser provocada exatamente porque aprendi a provocar. E a primeira coisa que você falou da questão do semiprofissional. Tem 2 sentidos o semiprofissional. O que você fala, o que essa pessoa que você fez referência fala, parece a ideia de um aperfeiçoamento ou uma experiência que nunca acaba. Não sei se é nesse sentido. É nesse sentido, não? A semiprofissional é no... Eu acho que por esse lado sim, mas eu acho que tem um outro lado, que é a origem, sobretudo na ideia da escola base, a origem na ideia de uma profissão que depois se tornou a primeira profissão própria à mulher, a ideia de uma extensão do lar. Uma das razões que me parece do fracasso do CIEP estava numa ideia, eu discuti muito isso com o Darcy Ribeiro também, a ideia de uma escola-abrigo, de uma escola de educação integral, de uma escola que tira os meninos da rua. É sempre alguma coisa que desqualifica, em última análise, as condições de vida das camadas populares, que elas precisam
É a ideia de um termo que eu uso, porque a gente usa muito, desvantagem, né? Ideia da desvantagem. Na realidade, eu acho que essa proletarização do professor é uma decorrência genérica do tipo de sociedade que você está, mas também teve na sua origem aquela profissão que era compatível com as coisas do lar, com a atenção do lar, era a profissão própria para a mulher, porque a mulher tinha um instinto materno. Claro que isso nos níveis mais elevados, mas a gente sabe que no século XIX, a maioria dos professores, inclusive primário, eram homens. Depois é que se tornou uma profissão feminina. Então, essa ideia da proletarização ou não, a gente pode pensar em várias outras profissões. Médico hoje em dia. Tem médico que tem 3.000 empregos, ganha um pedacinho cada um, também profissionalmente é um derrotado ou um mau profissional. É aquele que atende exatamente os chamados populares. Aí vem a coisa da estrutura social que a gente tem, entende? Ele atende 10 minutos para fazer um diagnóstico e passar alguma coisa, ele não examina mais o paciente. Eu acho que essa ideia da proletarização está ligada a uma raiz de... não é pouco profissional também, sabe? Eu vejo, tem profissionais das áreas do trabalho manual que são excepcionais como profissionais. Eu respeito profissionalmente. O rapaz trabalha comigo, a mulher dele tem um respeito. Eles são, sabe, duas pessoas que eu valorizo extremamente e procuro recompensar na altura. Porque, veja, é o sujeito que assume integralmente a função dele, para o que ele está sendo pago. Então, essa ideia do homem... Eu nem sei falar direito isso que o Galdêncio fala, amigo meu, eu gosto muito do Galdêncio, mas eu me distancio inteiramente dessa ideia, sabe? Inteiramente, eu acho que, sabe, é um horizonte interessante do ponto de vista filosófico, mas o homem inteiro, eu estou falando disso. Quando eu falo do ensinar, eu estou falando do educar também, mas eu educo sendo profissional. Eu respeitando aquele que foi lá à busca dos meus serviços. E aí eu queria te falar uma coisa, eu achei interessante você falar, está no currículo, o professor falou nisso, e o menino não aprendeu, era conteúdo oficial. Aí eu pego o velho Paulo Freire, e a ideia de educação bancária. O que era a ideia de educação bancária? É alguma coisa que você deposita, mas não tem um movimento de aquisição. Professor, e olha, eu sou professor expositivo, dou muita aula expositiva, porque a gente tem uma ideia de atividade como alguma coisa que tem movimento de um monte de gente. Não, tem que botar a cabeça, tem que começar, as aulas têm que estar marcadas com perguntas que façam sentido, que despertem na cabeça dos meninos a ideia de, por exemplo, território, poder. Então, pensando em jogo de futebol, quem fica de um lado e quem fica do outro, o outro que é mandão, que nunca está satisfeito só com o que ele tem, quer se apossar do outro. Aí você já parte de uma ideia de lutas por espaço, lutas para eu sou melhor, eu sou modelo, olha o nazismo lá, os outros, esses nunca serão ninguém, esses são os malditos. Tem toda a ideia você tem que despertar o pensar. O conteúdo não implica em jogar um conteúdo, você tem que fazer ligações com as outras disciplinas. Então, condições de trabalho do professor é muito importante, porque ele está ligando com o que o outro está escrevendo, com o que o outro está mandando ler, com a geografia, com o espaço, tá? Enfim, com todos os lados, com a força física, a força simbólica. Você vai
trazendo o mundo para a questão que você vai trabalhar, trazendo o universo da experiência deles. Isso foi a coisa melhor que aconteceu em termos de alfabetização, em termos de educação. Você dizer, essas pessoas não são incultas, né? Elas têm conhecimento, experiência, mas você não junta uma coisa a outra. Você não junta uma coisa a outra. E aí a pessoa não entende, porque é bancário. Você está jogando lá uma coisa que você também tem... Pouco importa o que eles pensam, pouco importa o que eles sabem. Eu me lembro de uma experiência que eu fiz bem no início da minha carreira. Eu era jovem e inexperiente, mas assim, meio inquieta já. A primeira turma de licenciatura que eu peguei eram 50 alunos. E eu dava uma coisa chamada Fundamentos de Educação. Eu disse, o que eu vou fazer com essa turma? Tinha história, matemática, o diabo. Eu tenho isso registrado num artigo há muitos anos atrás, que já está morto, nem se acha mais. Aí eu comecei o curso assim, o que é educação para vocês? Aí cada um dizia uma coisa. Não, mas me dá um exemplo. Como é que foi a sua educação? Eu montava o curso a partir das ideias que eles traziam, a partir das indagações. Isto foi um sucesso. Eu fiz isso durante anos. Até hoje, no outro dia encontrei uma aluna, já sem cabeça branca, parecendo mais velha que eu. Não, só porque eu sou mais animadinha. Ela vem para mim, professora Zaia. Graças a Deus ela não disse que está lembrada de mim, porque quando me fazem essa pergunta eu gelo. Professora Zaia, a senhora não lembra de mim, mas a senhora foi minha professora. Eu fazia geografia na PUC. Nunca mais me esqueci das suas aulas. Claro, porque as minhas aulas não foram as minhas aulas. As minhas aulas foi um indagar junto, um pensar junto. A gente foi para teatro, a gente fez um monte de coisa, sugestão dele. Tive um trabalho maravilhoso, que é... Ai, meu Deus, como é que eu vou esquecer o nome dele agora? Geraldo... Foi meu aluno. Ele era de letras. O trabalho final, cada um dizia o que ia fazer. O trabalho dele foi, sabe o quê? Ele fez no dicionário uma pesquisa, começava educação, educador e todos os outros termos que apareciam na definição, ele ia para eles e ampliava, ia para eles e ampliava, até que ele encontrou um retorno. Brilhante, brilhante, mas eu aprendia demais com os alunos, eu aprendo muito com os meus alunos. Essa aqui que diz que eu sou orientadora dela, ela vive me dando sociologia das profissões, foi ela que deu toque. Então, isso, do meu ponto de vista, é transmissão de conhecimento, mas não tem conhecimento sobre o nada. Se você não tem uma indagação, você não faz um movimento de aprendizagem. O movimento de aprendizagem é interno. Se você não despertou esse movimento interno, você não vai ensinar coisa nenhuma. E quanto à questão da educação em tempo integral, é óbvio que uma jornada em que você almoça junto, né? Tem a educação física, tem o recreio, ela está expandindo o mundo do aluno, do professor. Ela está dando situações de socialização variadas, né? É o empurrão que um dá, que o outro reclama e diz, ei, como é que é isso? Sabe? Você está educando o tempo todo. Então, se é o dia inteiro, sabe, ela tem como se expandir para além dos conteúdos e das atitudes. A gente esquece que você educa pela atitude. Você educa pela maneira com que você se envolve naquela atividade. E eu não tenho mais nada a dizer. Eu acho que tem que provocar. E também não acho que essa é a saída. Tem várias formas de ser professor. Eu não me julgo modelo de professor. Conheço professores inteiramente diferentes. Eu tenho uma inveja da Vera Candô. Digo publicamente, uma inveja mortal. Não mortal, porque eu desejo bem a ela. A Vera Candô
é completamente diferente de mim. Ela é uma professora extraordinária e que faz seminário, eu sou horrível para fazer seminário, que faz seminário como ninguém. Os alunos aprendem muito, ela é muito exigente, ela é muito sistemática. A Vera não perde as coisas, a Vera não esquece as coisas. E, para mim, é um padrão de professor extraordinário. Tem um outro, o Ralph. O Ralph é um filósofo, tem sempre aquele ar de filósofo. Você tem a impressão que ele nem anda, ele quase que voa. Vai assistir uma aula do Ralph, ele falando de Kant. Eu fui, porque eu não entendo nada de Kant. Um dia eu disse, eu preciso entender alguma coisa de Kant. É uma viagem filosófica admirável, um estilo muito diferente do meu. Uma pessoa bastante diferente de mim, admirável. Então, não tem modelo. Quando eu falo de identidade profissional, eu falo de uma coisa que tem muito a ver com a identidade pessoal. Você tem que assumir também as suas características, as suas vantagens e as suas desvantagens. Quer dizer, essa ideia de eu perder tudo, os alunos acham divertidíssimo. Eu trocar as coisas, eles acham divertidíssimo. Isso também torna o ambiente divertido. E aprender feliz é melhor do que aprender infeliz. Então, eu acho que é um pouco assim, cada um descubra o seu estilo, cada um respeite a si mesmo, mas, sobretudo, respeite a sua profissão.